Estacionamos no terreno abandonado ao lado da escola primária Ricker Hill e percorremos a área de mãos dadas. Mesmo no escuro, dava para ver que pouca coisa havia mudado desde o tempo em que Elizabeth e eu passeávamos por ali. O pediatra em mim não pôde deixar de observar as novas medidas de segurança. O conjunto de balanços ganhará correntes mais fortes e cintos de segurança. Sob o conjunto de barras se espalhará palha macia para amortecer uma eventual queda. Mas o campo de beisebol, o campo de futebol, a área asfaltada com o jogo de amarelinha pintado eram os mesmos de nosso tempo de criança. Caminhamos até a janela da turma de segunda série da professora Sobel, mas tanto tempo se passará que acho que nenhum de nós sentiu mais do que um leve toque de nostalgia. Penetramos no mato, ainda de mãos dadas. Nenhum de nós dois percorrera aquela trilha nos últimos 20 anos, mas ainda sabíamos o caminho. 10 minutos depois, chegamos ao quintal de Elizabeth em Goolyard Road. Olhei para ela. Ela contemplava a casa da infância com olhos umedecidos. Sua mãe não soube de nada? Perguntei. Ela respondeu que não, com um movimento de cabeça. Ela olhou para mim. Assenti e lentamente soltei sua mão. Você vai mesmo arriscar? Perguntou ela. Não há outra opção, respondi. Não dei a ela nenhuma chance de argumentar. Afastei-me e caminhei em direção à casa. Quando cheguei à porta de vidro corrediça, pus as mãos em torno dos olhos e espiei lá dentro. Nenhum sinal de Hoyt. Tentei a porta dos fundos. Estava destrancada. Virei a maçaneta e entrei. Não vi ninguém ali. Estava prestes a sair quando notei uma luz se acender na garagem. Atravessei a cozinha e entrei na lavanderia. Lentamente abri a porta para a garagem. Hoyt Parker estava no banco dianteiro de seu Buick Skylark. O motor estava ligado. Na mão, segurava um drink. Quando abri a porta, ele pegou o revólver. Ao me ver, pousou a arma de volta ao seu lado. Desci os 2 degraus até o piso de cimento e estendi o braço até a maçaneta da porta do banco do carona. Estava destravada. Abri a porta e sentei-me ao lado dele. O que você quer, Beck? Sua fala estava meio enrolada por causa da bebida. Acomodei-me calmamente no banco. Diga a Griffin Scope para libertar o menino, o ordenei. Não sei do que você está falando, ele respondeu sem a menor convicção. Suborno, propina, cervejinha. Escolha seu próprio termo, Hoyt. Eu já sei a verdade. Você não sabe porra nenhuma. Aquela noite no lago, eu disse. Quando você ajudou a convencer Elizabeth a não chamar a polícia. Nós já conversamos sobre isso. Mas agora estou curioso, Hoyt. Qual era seu verdadeiro medo, que matassem Elizabeth ou que você fosse preso também? Seus olhos se voltaram preguiçosamente para mim. Ela estaria morta se eu não a tivesse convencido a fugir. Quanto a isso, não tenho dúvida, respondi. Mas mesmo assim você teve sorte, Hoyt, de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você conseguiu salvar a vida de Elizabeth, e ainda por cima escapou da prisão. Por que eu iria parar na prisão? Vai negar que estava na folha de pagamentos de Scope? Ele deu de ombros. Você acha que eu sou o único que mamava o dinheiro deles? Não, respondi. Então por que eu haveria de me preocupar mais do que os outros tiras? Por causa do que você fez. Ele terminou seu drink, procurou a garrafa, despejou mais um pouco. Não sei do que você está falando. Você sabe o que Elizabeth estava investigando? As atividades ilegais de Brandon Scope, respondeu ele. Prostituição. Pedofilia. Drogas. O cara estava arrepiando. O que mais? Perguntei, tentando parar de tremer. Do que você está falando? Se ela tivesse ido mais fundo, teria descoberto um crime pior. Respirei fundo. Não estou certo, Hoyt? Seu rosto sucumbiu quando eu disse isso. Ele virou para frente e olhou pelo para-brisa. Um assassinato, eu disse. Tentei seguir seu olhar, mas tudo o que vi foram ferramentas ordenadamente penduradas nos pinos. As chaves de fenda de cabo amarelo e preto estavam dispostas em perfeita ordem de tamanho, as de ponta chata à esquerda e as Phillips à direita. 3 chaves inglesas e um martelo separavam os 2 grupos. Prossegui. Elizabeth não foi a primeira pessoa que quis derrubar Brandon Scope. Parei e esperei até que ele olhasse para mim.
Levou algum tempo, mas ele acabou olhando. Vi a verdade em seus olhos. Ele não piscou nem tentou escondê-la. Eu a vi. E ele sabia que eu a tinha visto. Você matou meu pai, Hoyt? Ele tomou um longo gole com um som sibilante e engoliu. Gotas de uísque salpicaram seu rosto. Ele nem se incomodou em secá-las. Pior, revelou ele, fechando os olhos. Eu o traí. A raiva ferveu no meu peito, mas minha voz se manteve surpreendentemente serena. Por quê? Você já deveria ter descoberto. Outra onda de fúria me percorreu. Meu pai trabalhou com Brandon Scope, comecei. Mais do que isso, ele interpôs. Seu pai era conselheiro de Griffin Scope. Eles eram muito próximos. Assim como acontecia com Brandon e Elizabeth. Sim. Depois de trabalhar algum tempo com ele, meu pai descobriu que monstro Brandon realmente era. Estou certo? Hoyt continuou bebendo. Ele não sabia o que fazer, prossegui. Tinha medo de contar a verdade, mas não podia deixar o barco correr. A culpa o consumia. Daí seu silêncio nos meses antes de sua morte. Parei e pensei no meu pai, assustado, isolado, sem ninguém a quem recorrer. Por que eu não enxergar o problema? Por que não olhar além do meu mundo para ver sua dor? Por que não estendi a mão? Por que não fiz nada para ajudá-lo? Olhei para Hoyt. Eu tinha um revólver no bolso. Quão simples seria? Bastava pegar a arma e apertar o gatilho. Bom. E adeus, Hoyt. Só que eu sabia por experiência própria que aquilo não resolveria droga nenhuma. Pelo contrário. Continue, disse Hoyt. A certa altura, papai resolveu desabafar com um amigo. Mas não um amigo qualquer. Um policial que trabalhava na cidade onde os crimes vinham sendo cometidos. Meu sangue começou a ferver, ameaçando entrar em erupção novamente. Você, Hoyt. Algo em seu rosto mudou. Até aqui acertei? Na mosca, respondeu ele. Você contou para os Scope, não foi? Ele confirmou, com um gesto de cabeça. Achei que eles fossem transferi-lo ou algo semelhante. Mantê-lo longe de Brandon. Nunca pensei que... E ele fez uma careta, claramente odiando a autojustificação em sua própria voz. Como você descobriu? O nome Melvin Bartola, para início de conversa. Ele foi a testemunha do suposto acidente que matou meu pai, mas claro que ele também trabalhava para Scope. O sorriso de meu pai brilhou diante de mim. Fechei o punho de raiva. Depois você mentiu ao contar que salvou minha vida, continuei. Você voltou ao lago após atirar em Bartoli Wolff. Mas não para me salvar. Você olhou, não viu nenhum movimento e concluiu que eu estava morto. Concluir que você estava morto não é o mesmo que desejar sua morte. Mera semântica, repliquei. Eu não queria que você se machucasse. Mas também não ligou muito para mim. Você voltou ao carro e disse a Elizabeth que eu tinha me afogado. Eu estava apenas tentando convencê-la a desaparecer. Isso ajudou. Você deve ter levado um susto quando soube que eu ainda estava vivo. Fiquei mesmo chocado. Aliás, como foi que você sobreviveu? Não importa. Hoyt se reclinou, exausto. Suponho que não, respondeu. Sua expressão mudou de novo, e fiquei surpreso quando ele perguntou, então, que mais você quer saber? Você não nega nada do que eu disse? Não. E você conhecia Melvin Bartola, certo? Sim. Bartola advertiu você sobre o ataque a Elizabeth. Não entendo o que aconteceu exatamente. Vai ver, foi a consciência dele. Ou ele não queria que ela morresse. A consciência de Bartola? Ele deu uma risada. Brincadeira. Ele era uma verdadeira escória humana. Ele veio falar comigo porque achou que poderia arrancar dinheiro dos dois lados, desculpe de mim. Eu disse que dobraria a grana e o ajudaria a deixar o país se ele me ajudasse a forjar a morte dela. Balancei a cabeça, enfim enxergando a verdade. Então Bartoli e Wolff contaram ao pessoal de Scope que iam sair de circulação após o assassinato. Eu achava estranho que seu desaparecimento não tivesse levantado suspeitas, mas, graças a você, Scope pensou que Bartoli e Wolff tinham saído do país. É isso aí. Então, o que aconteceu? Você os enganou?
Homens como Bartolomeu Wolff, a palavra deles não significa nada. Por mais que eu pagasse, sabia que eles voltariam querendo mais. Eles se cansariam de viver fora do país ou talvez tomassem um porre e contassem tudo numa conversa de botequim. Lidei com esse tipo de gentalha a vida toda. Não podia me arriscar. Então você os matou? Sim, respondeu ele, sem um pingo de remorso. Agora eu sabia toda a verdade. Só não sabia como aquela história toda terminaria. Eles pegaram um menino como refém, falei. Prometi que me entregaria se eles o soltassem. Ligue para eles. Ajude na negociação. Eles não confiam mais em mim. Você trabalhou para Scope por um longo tempo, retruquei. Veja se tem uma ideia. Hoyt ficou sentado, pensando. Ele olhou para a parede das ferramentas, e fiquei curioso para saber o que ele estaria vendo. Depois, lentamente levantou o revólver, apontando-o para o meu rosto. Acho que tive uma ideia, ele disse. Eu nem pisquei. Abra a porta da garagem, Hoyt. Ele não se moveu. Estendi o braço até o quebra-sol diante dele e apertei o controle remoto da garagem. O portão ganhou vida com um zunido. Hoyt observou-o se erguer. Lá fora, Elizabeth estava de pé, imóvel. Depois que o portão se abriu totalmente, ela cravou os olhos nos olhos do pai. Ele recuou. Hoyt? Disse eu. Sua cabeça virou subitamente em minha direção. Com uma das mãos ele agarrou minha cabeça e pressionou o revólver contra minha têmpora. Diga a ela para sair da frente. Mantive-me impassível. Obedeça ou você morrerá. Você não faria isso. Não na frente dela. Ele se inclinou mais para perto de mim. Obedeça, cacete. Sua voz mais parecia um apelo premente que uma ordem hostil. Olhei para ele e senti algo estranho me percorrer. Hoyt ligou a ignição. Olhei para a frente e gesticulei para que ela saísse do caminho. Ela hesitou, mas acabou andando para o lado. Hoyt esperou até que a saída estivesse livre. Então pisou fundo no acelerador. Passamos por ela voando. Ao nos afastarmos, olhei para trás e pela janela traseira vi Elizabeth cada vez mais distante e fraca, até enfim desaparecer. De novo. Relaxei e me perguntei se voltaria a vê-la. Eu fingira confiança antes, mas sabia quais eram as chances. Ela tentou me dissuadir. Expliquei que eu não podia fugir da raia. Desta vez, cabia a mim o papel de protetor. Elizabeth não gostou, mas entendeu. Nos últimos dias eu descobrira que ela estava viva. Daria minha vida por isso? Sem dúvida. Compreendi este fato ao entrar no carro. Uma sensação estranha e pacífica me dominou ao seguir com o homem que traiu meu pai. A culpa que por tanto tempo me oprimira enfim esmoreceu. Eu sabia agora o que teria de fazer, o que teria de sacrificar, e refleti sobre se existia alguma outra opção ou se tudo já tinha sido predeterminado até o fim. Virei-me para Hoyt e afirmei. Elizabeth não matou Brandon Scope. Eu sei, e ele interrompeu, e então disse algo que me abalou. Fui eu que matei. Congelei. Brandon espancou Elizabeth, e ele prosseguiu rapidamente. Ele ia matá-la. Então, dei um tiro nele quando estava chegando na casa de vocês. Depois, joguei a culpa em Gonzales, como já disse. Elizabeth soube do meu crime. Ela não deixaria um inocente pagar por ele. Por isso, inventou aquele álibi. A turma de Scope ficou sabendo e desconfiou. Quando começaram a suspeitar que Elizabeth poderia ter sido assassina, e ele parou, manteve os olhos na estrada, evocou algo bem do fundo, meu Deus, eu deixei. Entreguei-lhe o celular. Ligue, o ordenei. Ele ligou. Pediu para falar com um homem chamado Larry Gendal. Eu já havia encontrado Gendal várias vezes ao longo dos anos. O pai dele tinha feito o curso secundário junto com o meu. Estou com Beck, informou Royer. Encontraremos vocês no Aras, mas antes tem que soltar o menino. Larry Gendal e disse algo que não consegui entender. Assim que soubermos que o menino está seguro, iremos para lá ou ouvi Hoyt dizer. E diga a Griffin que tem o que ele quer. Podemos resolver isso sem ferrar comigo ou minha família. Larry Gendal falou de novo, e depois o ouvi desligar. Hoyt me devolveu o telefone. Eu faço parte de sua família, Hoyt? Ele mirou a arma na minha cabeça de novo.
Pegue sua Glock devagar, Beck. Com 2 dedos. Obedeci. Ele apertou o botão da janela automática. Jogue-a pela janela. Hesitei. Ele pressionou o cano do revólver novamente contra minha têmpora. Atirei a pistola para fora do carro. Nem deu para ouvi-la atingir o chão. Viajamos em silêncio depois, esperando que o telefone voltasse a tocar. Quando tocou, fui eu que atendi. Tyrese disse em voz calma. Ele está bem. Desliguei, aliviado. Aonde você está me levando, Hoyt? Você sabe. Griffin-Scope matará nós dois. Não, ele disse, ainda apontando a arma para mim. Os dois, não.